Aleluia. Shalom, irmãos. Deus abençoe. Pode se sentar no nome de Jesus. Deus abençoe você que nos acompanha pela internet. O seu lar, a sua casa seja cheio do Espírito Santo e que a palavra transforme-nos com o poder de Deus. A Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 13. O Senhor Jesus, em um grande diálogo com seus discípulos, no momento crucial, ele diz assim, Mateus 16, 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, e outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Jesus, trazendo essa reflexão e dialogando com seus discípulos, para que eles sondassem como estava o coração deles, como eles enxergavam o Senhor, com que eles já serviam, já caminhavam com eles, já aceitaram o chamado de Deus como apóstolos ali, e um povo que já caminhava com ele. Jesus queria que eles refletissem sobre, e Deus sempre quer trabalhar no nosso coração. Ele sempre quer que haja reflexão, e o Espírito Santo age em nós. Então nós chegamos no culto para clamar, para buscar a face de Deus. E quando nós começamos a adorar, é para que nós possamos juntos entrar na presença do Altíssimo. Mateus 18, 20 fala, quando há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Quando isso cai numa naturalidade no nosso coração, já está entrando o homem natural. Quando essa palavra sobrenatural vai gerando algo sobrenatural, de fato, poderoso em nós, nosso coração de fato está aberto para a palavra de Deus que gera transformação. Quando a gente chega aqui e fala, peraí, eu vou me reunir, seja com quem eu vim, ou se eu vim sozinho, vão ter 2 ou mais, o Senhor se fará presente. Então, o que eu vou entregá-lo? O que eu tenho para entregá-lo? Porque o culto é culto a Deus, culto ao Senhor, é o meu coração quebrantado e entregue ao Pai, o adorando na beleza da tua santidade. Então, é sempre o tempo de reflexão sobre o que o Espírito Santo está falando conosco, que Jesus traz os seus discípulos a refletirem sobre o que está acontecendo ali. Olha, a palavra está acontecendo, e como vocês veem? Eu já sei até, porque Jesus é Deus, eu sei o que eles falam, não está assim, né? Mas o que vocês pensam? E aí Jesus diz, quem eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Ou seja, Jesus falando que Deus revelou a Pedro, meu Pai que está nos céus. Eu digo a você, Pedro. Aí ele vem com uma palavra. Ele testifica que era de Deus e vem com uma palavra. Pedro. Eu digo sobre você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Ele diz assim, olha, Pedro, lendo novamente esse último versículo, tu és Petros, a tradução em grego de Petros é fragmento de pedra. Você é fragmento de pedra. E sobre esta pedra, Petra, que Jesus ele não fala essa, ele fala esta. Se ele falasse essa, seria algo que está longe, ou ele apontando para algo. Sobre esta Petra, que quer dizer rocha, na tradução em grego, em todas as horas em que na palavra se diz pedra, com a tradução de Petra, é rocha, remetente a Deus, remetente ao Senhor Jesus.
Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Ou seja, ele está declarando sobre a igreja de Cristo, sobre a igreja que está sobre a rocha, sobre o propósito que Deus tem. E esse tema, que quer dizer a grande fortaleza, é a igreja do Senhor. Só que, por muitas vezes, no nosso caminhar, a gente perde a essência do que de fato nós somos, do que de fato Deus tem nos levantado, e o quão nós devemos tomar posse sobre a palavra de Deus que existe sobre nós, de promessa. Por exemplo, Mateus 18, 20. Quando tem mais de 1, 2 ou 3 reunidos, eu faço presente. Eu estou com vocês. Eu estou ali. Como é que a gente age diante disso? Como é que o que a gente faz com tamanha revelação de Deus, que Jesus deixa claro: estou no meio de vocês. E a igreja, anotei, firmada em Cristo prevalecerá contra as forças do inferno. A eclésia, que é a tradução desta igreja, a igreja que Jesus falou, que as portas, eu edificarei a minha igreja, a eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A eclésia, ela é a reunião, é uma assembleia dos cidadãos redimidos em Cristo, convocados. Então são os cidadãos convocados que são redimidos em Cristo. Ou seja, aqueles separados por Deus que se reúnem, ali é a igreja. Ali eu me faço presente. Ali o sobrenatural acontece. Então, essa grande fortaleza, ela se faz quando nós nos reunimos. Quando nós estamos juntos para cumprir o propósito de Deus. E não apenas a igreja reunida, porque aqui não diz ao prédio, aqui fala sobre os redimidos, aqueles que são escolhidos que se reúnem. E se você na sua casa, com o seu cônjuge, com seus filhos, creem no Senhor, e ali há uma promessa, ali é a igreja, ali é o corpo reunido. Então a gente vai entender como a palavra de Deus, das promessas que Deus tem para nós, como igreja. E quando você entender, quando Deus falar para nós sobre unidade, sobre caminhar junto, entenda que Deus fala também sobre os irmãos que não estão aqui nesta reunião, sobre todos os irmãos que são lavados e remidos, que são escolhidos. São de outras denominações que a gente fala, né? Mas todos são igrejas de Cristo. Nós somos irmãos. E assim dentro da sua casa também. Amém? Pode falar para o teu irmão assim: nós somos igreja, vamos juntos nessa. Glória a Deus. João 13, 34. Eu vou ler essa passagem, não precisa abrir. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Isso aqui Jesus declarando que para você demonstrar o amor a Deus, como Deus nos amou, você deve amar o próximo, uns aos outros. É a manifestação de que Jesus habita e age na sua vida. Se você tem dificuldade de amar o próximo, hoje é o dia disso cair por terra em nome de Jesus. Porque Deus quer intimidade com você. Deus quer que você manifeste a glória de Deus, que você manifeste o poder de Deus nesse tempo. E manifestar o poder de Deus na plenitude do que é Cristo em você é amar o próximo. Deus vai quebrar essas barreiras. Ele quer que haja a comunhão de fato, e então você verá o poder de Deus manifesto na sua vida e através dos irmãos que te abençoam. Como? Te amando. Te amando. Porque se a gente vive recluso, porque às vezes o homem, eu falo mais o homem, que o homem é meio teimosão, né? Ele é teimosão: eu sou assim mesmo. Tá bom, se você quer viver isso, se limitando assim, é uma escolha de cada um. Mas se a gente fala assim: não, pera, eu quero amar como o Senhor ama. Como o Senhor ama? Como Ele te amou. Só que Ele fala assim: mas ame o próximo. Então permita que o próximo te ame também, porque esse Deus está falando com o outro.
esse Deus está falando com o teu irmão. E Ele vai manifestar o amor e o poder de Deus te amando. Se você tem ficado recluso e não vivido essa comunhão, você não tem desfrutado do amor de Deus. Você é homem, e algumas mulheres também vão endurecendo o coração com o passar do tempo. Se você vai se isolando, saiba, o corpo de Cristo é para viver em festa. Nós vivemos Pentecostes esses dias, celebrando a descida do Espírito Santo, celebrando o amor e o poder de Deus manifesto, porque o povo de Deus clamou, e quando eles estavam reunidos, veio o Espírito Santo e tomou aquelas vidas, porque eles estavam. Então a gente vai entender essa palavra também, porque aqui acaba sendo uma conclusão da festa de Pentecostes, né? Não no nosso calendário da igreja, porque aqui é o culto de domingo, mas é a palavra que Deus traz para nós hoje, colocou no meu coração. Ele culmina com algo sobrenatural, como em Pentecostes. Amém? Salmo 133, 1. A palavra de Deus revelada a nós, através do salmista, mas principalmente através do Espírito Santo de Deus, é para que a gente viva, de fato, essa novidade de vida, de fato, desfrutando das bênçãos do Altíssimo. Salmos 133, 1. Então a gente entendeu antes de ler que essa grande fortaleza é a igreja de Cristo, que o Senhor estabeleceu sobre nós, sobre Cristo, mas para que vivêssemos essa verdade. E Ele falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas o mais lindo disso, através desse poder maravilhoso, Ele declarou: a igreja são vocês, que está solidificada em Cristo, enraigada em Cristo, a videira verdadeira, a rocha firme e inabalável, que é Cristo. Nós nos abalamos por muitas vezes, né? Mas Cristo não se abala. Por isso que Ele falou: firmem na videira, eu sou a videira, vocês são os ramos, a gente frutifica. Então amar o próximo é frutificar. Então Jesus falou: olha, vocês estão na fortaleza que é a igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecem. Então entenda que vocês são fortalecidos com isso. Nós, quando estamos reunidos no nome do Senhor, somos fortalecidos. A nossa casa é fortalecida quando estamos reunidos no nome do Senhor, quando declaramos que a nossa casa serve ao Senhor, como declaramos que a nossa descendência é do Senhor, e que Jesus tem liberdade de falar conosco e cuidar dos nossos. Então o Senhor faz a obra. Salmo 133, 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção e vida para sempre. Entenda, irmãos, o que Deus nos revela, através do salmista, através do poder de Deus, a importância da igreja viva, a importância de andarmos juntos, a importância do 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o quão poderoso é, que ali ordena o que Deus tem para nós. Mas é precioso, porque a gente vai entender em detalhes essa revelação que Deus traz. Quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Quem gosta de viver a bondade aqui? Quem gosta de, na sua casa, viver momentos agradáveis e a bondade de Deus? Não é notório quando a gente entra numa casa, ou a gente está com alguma família, ou até a nossa casa, e a gente sente a paz do Senhor? A gente sente a alegria do Senhor reinando sobre aquele lugar. Eu posso dizer, irmãos, a minha casa, eu sou caseiro, mas o amor de Deus em casa faz com que eu
queira ficar mais em casa ainda. O ambiente que a gente procura ter com palavra, amor, cuidado, carinho, respeito, faz com que fica um lugar bom e agradável. Bom e agradável, é gostoso todas as relações. A gente tem algumas regras, eu com a minha esposa, na hora de discutir, que primeiro ninguém fala quando o outro fala. E a gente espera o outro terminar. Cada um tem o seu tempo. E o fim da conversa sempre é a edificação. Se a gente não está com o coração preparado para conversar assim, a gente não conversa. E espera o momento certo. Porque foi a direção que Deus nos deu em meio a momentos de caos. No começo, o Espírito Santo foi dirigindo. Olha, assim não funciona. Um fala em cima do outro, não está funcionando. Eu quero que vocês vivam um ambiente bom e agradável. Porque ela é minha irmã em Cristo, minha esposa amada, mas é minha irmã em Cristo. Quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em união. E o que é estar unidos? No propósito. Com um propósito de edificação, com um propósito de crescimento, com um propósito de um ajudar o outro, como a palavra mesmo fala, não deixa de congregar, como é costume de muitos, mas que haja correção entre os irmãos, ainda vede que o dia do Senhor está próximo. Sabe, é o amor corrigindo um ao outro, para edificação. Então, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, juntos, dialogando, conversando. Isso é para a igreja, isso é para nós. E a gente vai entender em 3 pontos o que é essa promessa de Deus, o que é essa revelação de Deus para nós, que é semelhante ao óleo que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba, chega às vestes de Arão. Primeiro ponto, o óleo. Atos 4, 23. O óleo, ele é usado para a cerimônia de unção. A unção. O óleo ele é usado para separar o profeta, ele ungia o rei, o sacerdote, para separá-los para o Senhor, para aquela obra. E assim a gente faz com o óleo. Mas o óleo, ele não é só o óleo. O óleo, ele é o Espírito Santo descendo. O Espírito Santo separando. Por isso que na libertação, é necessário que use o óleo. Eu já tive algumas oportunidades de orar por libertação, e a gente ora, e Deus faz. Mas quando chega o óleo ungido, a história muda automaticamente. Um óleo consagrado a Deus, um óleo que realmente simboliza na matéria ali a presença de Deus. Você toca e o demônio estremece. Ele sai. Ele não tem vez contra o poder do Senhor. Então, em uma certa oração por uma vida, quando Deus deu a direção que era para colocar a mão na garganta, porque onde Deus queria libertá-lo era ali, que existia um demônio alojado nas cordas vocais. E quando Deus deu essa direção e foi colocado o óleo na mão, e encostou próximo da garganta, ele começou a vomitar preto, sendo liberto. Com um toque, antes de declarar qualquer coisa, só com o óleo e o poder de Deus. E ele foi liberto. O óleo, que o salmista declara, olha, a alegria de viver em união, é como o óleo, é como o Espírito Santo descendo. Em Atos 4, 23, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz em oração a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Faz uma pausa aqui, irmãos. Pedro e João foi solto, Jesus foi
para junto do pai. E eles foram presos, e a pressão era para que eles parassem de causar confusão, e a confusão era pregar Jesus. Porque muitas vidas ficavam maravilhados e se convertiam, e causavam confusão para os fariseus, saduceus ali, porque eles tinham seus ensinos, e eles vinham com a novidade de vida, com a transformação, pelo Espírito de Deus, pelo amor de Deus. Então, eles traziam confusão, porque Jesus falava como quem tem autoridade, e os milagres aconteciam, e eles falaram, olha, vocês precisam parar de pregar, vocês são soltos, mas tem que parar de pregar. E agora o versículo 29, então eles começaram a orar, ali, quando eles se reuniram, chegaram, conversaram com os irmãos, falaram, gente, eles pediram que é para a gente parar de pregar, e começaram a clamar a Deus. No versículo 29, em meio a esta oração, eles clamaram assim, agora, Senhor, considera as ameaças deles, e capacita os teus servos, para anunciarem a tua palavra, corajosamente. Estende a tua mão para curar, e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome, do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Quando eles estavam unidos, um ambiente bom e agradável, por mais que eles tinham angústia ali, era um ambiente celestial. Eles começaram a clamar, juntos, unidos com um propósito. Mais de 2 reunidos no nome do Senhor. Ele falou, Pai, não nos permita, nos encoraja, Pai, nós precisamos da autoridade, de coragem, nós não vamos parar, mas, Senhor, nos capacita, Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor. E depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos, porque quando os irmãos estão reunidos, e em união, é como óleo que desce, é como o Espírito Santo que unge, é como o Espírito Santo que separa, é como o Espírito Santo que vem com propósito. Então, aqueles que clamavam para que se cumprisse, para que Deus capacitasse, veio o Espírito Santo e os encorajou. E conclui, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles clamavam por coragem e a coragem veio. Eles clamavam por capacidade e a capacitação veio. Eles foram cheios do Espírito Santo, o lugar tremeu. Tamanho o poder de Deus em meio à comunhão. Por isso, irmãos, precisa examinar sim. Quem é o Senhor para você? Quem você diz que é o Senhor? Como ele pergunta aos seus discípulos. Qual é a sede que você vem encontrá-lo para cultuá-lo? Qual é a sede? Irmãos, por muitas vezes, nós sabemos que alguns têm motivos e das 7 horas tem metade do que tem aqui. Das 7h15, aí chegou todo mundo, 7h20 chegou mais gente. Culto de ceia tem o dobro do que tem aqui. Porque não compreendemos o poder da comunhão. O poder das portas do inferno não prevalecer sobre a igreja do Senhor, sobre a igreja Ágape, sobre as igrejas que se reúnem, sobre a minha casa. Toma posse sobre aquilo que Deus tem para mim. Quando eu oro em concordância com a minha esposa, quando eu declaro, irmãos, eu clamei por um milagre. Eu esqueci que eu clamei por um milagre. Você já esqueceu de coisas importantes que você clamou a Deus? Na minha família, eu tenho uma necessidade de saúde, que é com o meu caçulinha. Que muitos sabem, né? Ele tem autismo. E quando eu fui entender a situação, sobre o diagnóstico, a gente ficou super em paz, porque a gente fala, Deus tem um propósito para todas as coisas, Ele é tão amável, tão carinhoso, tão doce, que a nossa preocupação se Ele seria feliz. Quando a gente entendeu o que seria, porque Ele já é feliz, estava tudo bem. Mas quando a gente foi entender o que precisa fazer para tratar, irmãos, eu me assustei.
E o meu coração ficou rachado. Rachado. E um dia de manhã, eu acordei e me escorri na cama, assim, sabe? Quando você pensa o que precisa fazer e você não vê saída. Eu me escorri na cama e me prostrei. E falei, Pai, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Porque, irmãos, nós não temos estrutura na nossa região. E financeiramente, é muito fora da realidade para se dar um tratamento adequado. Eu falei, Pai, eu preciso de um milagre. Eu não sei como, mas eu preciso de um milagre. E toquei a vida, irmãos. 15 dias depois, o milagre veio e eu esqueci que eu clamei por um milagre. Estava eu em Taubaté por outro motivo, do meu filho, do Tito, de futebol, e lá, numa reunião, uma pessoa chegou e falou assim, olha, e aí? Aí eu compartilhei como é que estava a situação, e ele falou assim, olha, a gente resolve isso aí, está tudo certo, e vamos fazer o tratamento dele e tal, e eu não entendi tudo, e eu fiquei meio em estado de choque, assim, eu fiquei meio parado, eu não sabia o que dizer, porque eu não estava entendendo, né? E ele falou, não, a gente vai, conversa aqui, mas a gente vai fazer o que tem que fazer, só que é o seguinte, você tem que mudar para Taubaté. Aí eu falei, mas por quê? Porque é mais fácil você ir para Ubatuba 1, 2 vezes por semana, do que eu e Ian ficar vindo para Taubaté 3, 4 vezes por semana. Porque senão é estressante a viagem para ele, né? Serra, enjoo, tudo. Mas eu não dou laudo se você não morar aqui. Né? E você é forte, você pega a estrada e vai trabalhar, vai para o ministério, então. E eu falei, amém, tá bom. Vamos mudar. E é assim mesmo, simples assim. E eu entrei no carro, contei para minha esposa, ela aos prantos. E aí eu tive a dimensão que Deus tinha feito um milagre. Abriu as portas de um local em que vai ter o tratamento dele, assim, com os custos muito abaixo. E assim, aí me trouxe a memória no final daquele dia, você clamou por um milagre. Eu falei, Deus me perdoa, eu esqueci. Eu clamei pelo milagre, aconteceu, e a alegria do Senhor, a alegria tomou meu coração. Irmãos, Deus é conosco. A gente não sabe pedir. A gente não sabe pedir. A gente limita o amor e o poder de Deus. A gente condiciona. A gente condiciona Deus, que Ele pode fazer dessa forma, Ele pode agir em tal pessoa acho que não, hein? E a gente vai condicionando e colocando Deus dentro da nossa caixinha de fé. Mas Ele é um Deus sobrenatural. Ele é Deus que abre porta onde a gente não vê. É o Deus que realmente faz o impossível acontecer. Mas a gente precisa tomar posse, a gente precisa refletir sobre esse Deus que habita em nós, que fala conosco, que Ele declara sobre nós, filho, olha, como é bom e agradável que vocês vivam em união, que a sua casa viva em união. E muitas vezes o homem é super impaciente, não tem a sensibilidade de entender a necessidade que a sua família tem. Que maturidade é essa? Que maturidade é essa? O homem de Deus, que o Espírito Santo fala, ele ouve e obedece mesmo em meio a tanta luta. É difícil. A nossa natureza humana é caída, é problemática, nos confunde, traz desânimo. Mas o homem de Deus, ele ouve e ele fala, eu preciso fazer. Ele não acua a mulher dele, ele protege a mulher dele. Porque ele é um homem de Deus. Ele fala, não, calma, amor, tudo vai ficar bem. Vamos orar juntos e tudo vai ficar bem. Estou aqui, o Espírito Santo está aqui, mas eu estou aqui também.
Eu com o Espírito Santo somos a maioria, como o apóstolo sempre fala, e é real. O homem de Deus protege sua família. Ele cuida, ele zela. Ele ama a Deus sobre todas as coisas, então o Senhor o capacita. Mas se a gente ficar a ver navios, irmãos, o que eu faço agora? Dobra o teu joelho e fala com o Senhor. Toma posse quando traz sua família no culto. O que Deus tem para mim, Senhor, eu vim te adorar. Pela minha família está aqui. E se está faltando algum, eu vou clamar, porque o Senhor vai buscar essa vida. E a promessa vai se cumprir na minha casa. A promessa de Deus vai se cumprir na minha casa. Tem irmãos que intercede por você, que te fortalece no espírito. Mas se sua casa vive um transtorno, você é o transtorno. A mulher rixosa toda hora reclama. Acorda já metralhando para todo lado, reclamando, e nunca está bom. Tem orado como deveria? A Deus pelo seu lar? Pelo teu coração? Pelo coração do teu marido? O Espírito Santo quer que haja união, seja bom e agradável a sua casa, o corpo reunido, e viver esse sobrenatural, porque o Espírito Santo vai descer quando há união. Marido e mulher não é rival, parceiro, é parceiro, andar junto. Ele é um abençoador da esposa, ele quer ela mais bonita cada vez mais. Não é para se aparecer não, é para ficar bonita para ele. Para honrar Deus. É assim. E ela vai ter um coração em Deus. Vai permanecer em Deus, humilde, sabendo o que Deus tem para a casa dela. Buscando o propósito de Deus. Amém? Aleluia, Deus é bom. Então aquele lugar estremeceu, porque eles clamaram juntos. O Espírito Santo veio e se fez real, e os encorajou, e eles pregaram, continuaram pregando, e milhares foram se convertendo, se rendendo a Jesus, porque o óleo foi derramado. O óleo ele desceu sobre aqueles que buscam e compreendem o que é o corpo. Então, irmãos, aproveita a igreja, sabe? Aproveita a igreja. Você entende o aproveitar no bom sentido da palavra? Desfruta do amor de Deus. Desfruta do teu irmão. Compartilha as bênçãos, ouve o testemunho. Sabe? Quando puder, abençoa. Você sabe que talvez ele não esteja no momento favorável financeiramente. Compra um salgado para ele. Compra um caldinho, yakisoba. Sabe? Desfruta. Deus vai te abençoar ainda mais. Mas viva feliz o amor de Deus na sua vida. E seja assim na sua casa também. Você vai ver, de fato, em união, o óleo descendo e fazendo o sobrenatural acontecer. É para a glória de Deus, irmãos, que a gente testemunha. Mas eu ver a minha filha buscando a Deus com a sede que ela tem, eu falo, meu Deus, já não é a minha fé, é a fé dela. O amor a Deus, a sede do Espírito Santo. E qualquer adoração, ela está aos prantos em casa, fazendo o que for, lavando a louça, se arrumando, buscando a Deus. Jesus visita os nossos filhos. Essa é a bênção da comunhão. Jesus visita a nossa casa. Jesus é o Deus dos meus filhos, dos seus filhos. Isso a igreja faz quando um fortalece o outro. Está sentindo falta de alguém? Às vezes a gente não percebe e não consegue mandar mensagem. Nós somos igreja, manda mensagem. Fala, fazendo falta, visita se possível.
Esse é o papel do corpo de Cristo, mas seja proativo no que o Espírito fala através de você. Irmãos, esse mundo, a gente tem uma tendência a olhar para o nosso umbigo, os nossos objetivos, o que a gente quer, o que eu conquisto, o que é para mim, não, é para mim. Você precisa? Não, legal, mas isso é meu. Está precisando? Deixa eu ver. Não, é meu. Deus abençoe, vamos orar. O Senhor vai te abençoar, vai derramar. Às vezes é você que Deus está levantando para abençoar aquela vida, para dar uma dúzia de ovos, para dar um abraço nele, para ofertar na vida dele. Você não pode ir para a Borba, para Picos, abençoa a vida do teu irmão. Sinta como se estivesse indo junto. Vai até ele e fala aqui, é uma oferta para você ir. Em nome de Jesus. A gente tem uma tendência de ficar olhando para o nosso umbigo, para o que é nosso, o que a gente quer apenas. E fica tão obcecado que não consegue entender o que Deus está falando no teu espírito. O que o Espírito Santo está te direcionando a ser um abençoador e naturalmente ser abençoado. Quando eu fui para Israel, eu fui muito abençoado, irmãos. Eu não tinha nada. Eu não tinha. E um dia me falaram assim, cuidado com os pais de adolescentes, viu? Testemunho. Quando nós assumimos o Ministério de Adolescente em 2009, faz tempo, falaram, pai de adolescente às vezes fica ali em cima, meio... Eu não entendi aquilo, sabe? Por que será? Mas o coração da pessoa estava sujo. E o passar do tempo, um dos mais aliados conosco no ministério foram os pais de adolescentes. E eu clamando a Deus, falei, pai, eu gostaria muito de ir, mas eu estou em paz se não for. E eu, naquele clamor, era 6 da manhã, eu lembro até hoje. E a Adela estava passando café, e eu orando, na hora que eu levantei, irmãos, o Espírito Santo colocou no meu coração, você vai para Israel. E teve um culto no outro dia. E no outro dia, naquele dia, o apóstolo levantou 3 pessoas para ofertar, eu era uma dessas pessoas, e uma mãe de adolescente, uma avó de adolescente, abençoou 80% da minha viagem. Eu fui para Israel. Deus faz assim. Ele levanta o corpo para que a vontade dele seja feita. Amém? Efésios 4. Então nós vivemos o primeiro ponto, que é o óleo, que é o Espírito Santo. O segundo, é quando a palavra de Deus fala assim, é como, eu vou ler aqui só o Salmos 33, não precisa abrir, tá? O óleo que desce na barba, na gola, nas suas vestes, é como o orvalho do Hermon quando desce sobre o Monte Sião. O Monte Sião fica a 3 metros de altura, e o orvalho ali, ele realmente cuida da terra, e eu coloquei, esse orvalho era a fonte vital que sustenta a vegetação no verão. Representa a provisão de Deus. Então, a comunhão representa a provisão de Deus sobre a sua vida. Ali, as bênçãos que Deus restaura, traz o segundo ponto, é renovação e fartura. E Efésios diz assim, 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, olha o corpo, irmãos, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Amém? Olha que lindo que é o corpo de Cristo, cada um tem sua função, mas na medida em que cada um faz sua função, todos somos edificados. É como o orvalho no Hermon, 3.000 metros de altura. Ali há renovo e fartura em meio à comunhão. Salmo 128, 1. O terceiro ponto é a bênção em meio à comunhão. Salmo 128, 1. E lá na conclusão daquele texto que é a base, é como o orvalho do Hermon que desce sobre o Monte Sião. Sim, ali na comunhão o Senhor concede a sua bênção e a vida para sempre. A bênção e a vida para sempre. Amém? Então a gente está falando da bênção, Salmo 128, 1. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor,
aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá, essa é a bênção, de todo o fruto do seu trabalho. Será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quanto mais vivemos em comunhão, mais o temor do Senhor passa a ser de fato a nossa sabedoria. A sabedoria do alto que vem de Deus sobre nós. E nós desfrutamos dessas bênçãos. Prosperidade, os nossos filhos são como brotos que dão frutos. Assim é abençoado o homem, aqui é homem e mulher, que teme ao Senhor. São promessas de Deus sobre aqueles que vivem em comunhão. Então, quando vier para a igreja, quando estiver em família, vem entendendo o que Deus vai fazer, ou vem ao menos procurando encontrar aquilo que você vai entregar ao Pai, porque Ele é tão bom, que esse ambiente bom e agradável, Ele faz com que o Espírito Santo de Deus venha e te abençoe. Porque no final do versículo do Salmo 133 ele diz: ali o Senhor concede a sua bênção e vida para sempre. Ou seja, estar no corpo é a grande fortaleza, mas a gente insiste em querer sair, a gente insiste em querer fazer da nossa forma, insiste em querer argumentar nas questões, ou colocar nossa maneira de ser à frente, ou confundindo tudo. Onde Deus fala: filho, olha, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, e você é minha igreja. Só que quando vocês estão juntos, vocês são fortes, porque a gente pode chegar muito mais longe. Quando vocês estão juntos, a bênção e a vida é derramada sobre a sua casa, a promessa se cumpre sobre você, sobre o teu irmão, e vocês caminham juntos. Essa é a igreja, esse é o corpo. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Em Atos 2,46, não precisa abrir. Nós conhecemos essa passagem, ela é preciosa. E há um entendimento sobre a igreja apostólica, uma igreja viva, que teme a Deus e obedece a Deus e vive em harmonia. Tem desavenças? Tem, mas a gente conversa, irmãos. Quando a gente quer conversar, sabe o que quer dizer? Pode sair faísca, mas a gente ama. A gente quer ficar bem. Quer ficar bem. E assim precisa procurar ser, porque ali Deus vai derramar a cura, a ferida vai ser sarada, e a gente vai ser bênção para sarar outros. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todos, de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é a igreja que se reunia. Eles partiam pão, eles dividiam bens, porque era necessidade daquela época. Como nós temos Sedacá, que chega ao alcance de pessoas necessitadas. Nós repartimos como o Senhor nos dirigiu e como a palavra nos ensina, mas desfrutando da comunhão. Então, irmãos, a gente precisa ser frequente nessa comunhão. A gente precisa estar sempre buscando ao Senhor. A gente precisa se dispor e fazer a obra. E a gente precisa levar esse amor ao próximo. É gostoso estar na igreja. É tão gostoso que às vezes a gente esquece de convidar pessoas, não é verdade? A gente vem, se arruma bonitinho, que legal, cheirosinho, e
vem. Mas a gente precisa repartir esse amor. A criação anseia pela manifestação da igreja, manifestação da sua casa, manifestação do corpo reunido, de você fortalecido aqui, fortalecido na sua casa. E quando você vai, você sacerdote, encontra outro na academia, no futebol, no trabalho, e ora por aquela vida, coloca diante de Deus, fala: prepara que eu vou convidar essa vida, Pai. Ele está angustiado, a família dele está angustiada, Pai, eu vou clamar, eu vou colocar diante do Senhor, eu vou convidar. Coloca um incômodo no nosso coração, porque, irmãos, precisa encher, não pela igreja, mas porque é o ID que o Senhor colocou no nosso coração, é o ID que o Senhor deixou na sua palavra aos filhos. Isso corresponde a mim e a você. No nome de Jesus, Deus vai trazer à sua memória uma família que nós vamos convidar para estar aqui na igreja, para estar em comunhão, para viver essa promessa de novidade de vida, de transformação, de milagre. Feche teus olhos, fala: Espírito Santo, me mostra que família que é. Quem é essa pessoa? Talvez o jovem não conhece tanta família, mas conhece outro jovem. O Espírito Santo vai te mostrar, vai te trazer a memória. Nós temos um papel como igreja. O Espírito Santo vai te capacitar, nos capacitar. Em 2 meses, você vai fazer esse convite, essa vida estará aqui, essa família estará aqui, porque nós vamos orar juntos, nós vamos clamar juntos, nós profetizaremos salvação sobre essa casa. Você já sabe quem é a pessoa, a família? Então agora, começa a orar por essa vida, começa a reivindicar ela no reino dos céus, em nome de Jesus. Fala: Pai, essa família vai viver as promessas que o Senhor tem sobre a vida dela. Senhor, me capacita, Deus, me capacita, Senhor, no tempo certo, me dá a oportunidade, em nome de Jesus, de levar o Teu amor a esta vida, a esta casa, em nome de Jesus. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor toque em cada vida, encha cada vida com o Espírito Santo, com capacidade do alto, para que eles possam levar, ó Pai, essa boa semente que é a Tua palavra ao próximo, levando esse convite, Senhor, a esta família, ou esta vida, no nome de Jesus. E profetizamos sobre esta casa cura, salvação e libertação, no nome de Jesus. Coloca essa família diante do Senhor, no altar do Senhor. Declara o nome dessa família, o nome desse sacerdote, dessa esposa. Se você conhece os filhos, colocamos diante de Ti, Senhor, diante do Teu altar, e reivindicamos essas vidas para o reino dos céus, no nome de Jesus. Nos unimos como igreja, Pai, como igreja, juntos, ó Pai, para que, Pai, seja um tempo de renovo, salvação sobre esta casa, em nome de Jesus. Profetizamos, ó Pai, que seja florido, Senhor. Nós como igreja, Pai, receberemos essas vidas com amor, porque é o Teu Espírito Santo quem faz a obra, é o Teu Espírito Santo que acolhe, é o Teu Espírito Santo, Senhor, que traz o conforto ao necessitado. Nós profetizamos salvação, e eu peço, Deus, que o Senhor capacite cada um de nós, a no momento oportuno, faça-nos criar essa possibilidade, criar esse momento de nós convidarmos, e Pai, o sobrenatural acontecerá. Nós profetizamos, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, salvação. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Temos compromisso. Amém? Compromisso. Em 2 meses, Deus vai trazer essas famílias para estar juntos em comunhão, e a gente como igreja vai conseguir acolhê-los. Amém? Porque é o Espírito Santo quem faz. Feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por este culto.
por esta palavra. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada vida, Senhor. Pai, que haja unidade entre nós, entre a Tua igreja, Senhor. E que nós tenhamos a força de fato de necessitar de Ti, de receber o Teu Espírito e prevalecer, Senhor. Prevalecer como igreja, Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Ele fugirá de vós. Ele, Pai, não prevalecerá, Senhor. Receba o fortalecimento do alto como igreja de Cristo, como igreja Ágape, como igreja do Senhor na cidade de Ubatuba, no nome de Jesus, como igreja Ágape, onde ela tem, nos lugares em que ela foi plantada, Pai, que o Senhor levante os teus guerreiros ali, em nome de Jesus Cristo, em unidade, Senhor, em amor, em perdão, em novidade de vida, Senhor, em comunhão. Vem, Espírito Santo, sobre nós como óleo que desce sobre do sumo sacerdote Arão, em nome de Jesus. Renova, Pai, ó Pai, que haja renovação e fartura sobre cada casa, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe em meia comunhão, com renovo de força, renovo da alegria e fartura vindo do alto, em nome de Jesus. O Senhor te dará direções e sabedoria de tomada de decisões profissionais que te levará à prosperidade, te levará a um novo caminho, te levará a essa novidade sobrenatural, de renovo e fartura que Deus tem sobre a tua casa e sobre a igreja, em nome de Jesus. E eu declaro no nome de Jesus que a bênção do Altíssimo recaia sobre a sua casa e sobre a sua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus, onde você tocar, ali será realmente se tornar algo santo. Você é separado para levar o amor de Deus ao próximo. Que o Senhor tenha liberdade através da sua vida, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e te dê shalom, no nome de Jesus. Aleluia.